Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar glórias a Deus pela minha vida e glorificar a Deus também pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado por mim, por você, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, vamos adorar Ele em espírito e em verdade, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão, comer, degustar e ser abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando hoje em Marcos, no seu capítulo 10, versículo 2. Nós vamos ver assim, que aproximando-se alguns dos fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Jesus então se levantou e partiu ali para os territórios da Judéia, além do Jordão. E multidões se reuniram, aleluia, junto dele, ali no território da Judéia. Multidões se reuniram junto de Jesus, aleluia, e ele de novo voltou a ensinar, aleluia, segundo o seu costume, aleluia, glória a Deus. E aproximando-se ali alguns fariseus para experimentar Jesus, para testar Jesus, aleluia, glória a Deus. E esses fariseus perguntaram para ele: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Aleluia. E Jesus então respondeu: que vos ordenou Moisés? O que Moisés ordenou a vocês? Aleluia. A vocês a fazer. Aleluia. Tornaram eles. Aí eles responderam para Jesus. Nós vemos aqui um diálogo de Jesus com os fariseus. E então, os fariseus então respondeu Jesus. Tornaram Moisés. Então, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar a sua mulher. Aleluia, glória a Deus. E eles ali dialogando acerca do divórcio. Aleluia. Onde os fariseus então respondeu a Jesus que Moisés então permitiu, aprovou, aleluia, o marido lavrar então a carta de divórcio, divorciar da sua mulher, aleluia, e repudiar ela, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos deixou escrito esse mandamento. Aleluia. Então, esse mandamento foi deixado por Moisés. Aleluia. Não por Deus. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Aleluia, glória a Deus. Por causa da dureza do coração do homem é que foi deixado esse mandamento. Aleluia. Porque o coração duro, ele não perdoa, não consegue perdoar. Aleluia. O coração duro, ele é um coração ignorante e ele não consegue perdoar. E o marido que está com o coração duro, aleluia, glória a Deus, e não consegue perdoar a sua mulher, aleluia, um coração ignorante, então Moisés deixou para esses maridos esse mandamento de divorciar, aleluia, repudiar a sua mulher. Aleluia. E hoje aqui, nós vemos aqui
nos nossos dias de hoje, não só o marido, mas também a mulher. Tem muitas mulheres aí que querem lavrar carta de divórcio ao seu marido e que repudia ele. Aleluia. Não quer ele mais na vida dela. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aí que isso acontece, esse mandamento foi deixado por Moisés por conta da dureza do coração. Aleluia. Vamos ver aqui no versículo 6 do capítulo 10 de Marcos. Porém, desde um princípio, Jesus ainda falando com os fariseus e toda aquela multidão ouvindo, aprendendo também, que desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aleluia, glória a Deus. Fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aleluia. Esse é o mandamento de Deus, não é o mandamento de homens. O mandamento de Moisés é o mandamento de homens. Aleluia. O mandamento de Deus é diferente do mandamento de Moisés, que é o mandamento de homens. O mandamento de Deus é que, aleluia, o mandamento do Senhor é que deixa o homem e a mulher. O homem deixa a casa dos seus pais, a mulher deixa a casa dos seus pais e se une um ao outro. Aleluia. O homem se une com a mulher se une com o homem. Assim eles vão tornar uma só carne para a glória de Deus. E que aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Aleluia, glória a Deus. E muitos estão aí querendo separar. Aleluia. Lavrar a carta de divórcio para o seu marido, para a sua mulher. Aleluia. Repudiar a sua mulher. Muitos estão repudiando a sua mulher, lavrando carta de divórcio. Aleluia. Vivendo o mandamento do homem e não o mandamento de Deus. Aleluia. E nós devemos mudar isso, querer mudar. Tanto o homem como a mulher deve querer mudar isso, aquebrantar o seu coração, liberar perdão para a sua mulher, liberar perdão para o seu marido, procurar compreender um ao outro, entender um ao outro, haver diálogo. Aleluia, aramanai, respeito um com o outro. Aleluia, aramanai. Por quê? Para que nós venhamos viver o mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus estão sendo dissipados. Aleluia. Pelo homem, pela mulher. Aleluia, aramanai. Os mandamentos do Senhor não estão sendo respeitados, valorizados. Aleluia. O mandamento que está sendo respeitado é o do homem, não o de Deus, mas os mandamentos de Deus precisam ser respeitados, precisam ser valorizados, precisam ser levados em conta. Aleluia, glória a Deus. E o mandamento de Deus é que nós viemos nos unir, homem e mulher. Sair da casa do papai, sair da casa da mamãe. Aleluia, aramanai. E formar o quê? Uma família, uma só carne, formando então uma família. Aleluia. Muitos estão lavrando carta de divórcio, obedecendo o mandamento de homens, e assim está sendo destruído as famílias. Aleluia. Família é projeto de Deus, é o que Satanás quer destruir. Projeto de Deus, que é família.
Mas em nome de Jesus, vamos mudar isso. Em nome de Jesus, obedecendo o mandamento de Deus. Aleluia. Unindo a sua mulher. Aleluia. Tornando-se uma só carne. Aleluia. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aleluia, aramanai. O que Deus ajuntou não separa o homem. E nós devemos, aleluia, nós que temos aí o livre-arbítrio de escolha, vamos escolher viver o mandamento de Deus. Aleluia, aramanai. Cuide, marido, da sua mulher. Ame ela. Respeite. Mulher, cuide do seu marido. Edifique a sua casa como uma mulher sábia que edifica o lar, não como uma mulher louca, tola, que destrói o lar. Muitos lares estão sendo destruídos porque as mulheres estão agindo em loucura, com tolices, envolvidas com tolices, aleluia, e agindo com loucura. Aleluia. E os lares estão sendo destruídos e não edificados. Vamos edificar o nosso lar, a nossa família. Aleluia. Venha rever aí os seus conceitos. Venha rever o que está acontecendo entre vocês dois. Aleluia, ainda existe amor, procure, porque ainda existe amor e deixe o amor aguçar, aleluia, vai dialogar, procure entender, compreender, respeitar, amar, faça a sua parte, marido, faça também, mulher, a sua parte, aleluia, vamos viver o mandamento do Senhor, aleluia, de ajuntar e não de separar. Portanto, o que Deus ajuntou. Aleluia, nós temos o livre-arbítrio de escolha. E aqui nós podemos, como nós temos o livre-arbítrio de escolha, nós podemos escolher o mandamento de Moisés, o mandamento de homens, mas também podemos escolher a boa parte, o mandamento de Deus. Aleluia, que é o amor. Aleluia, ele é o maior mandamento. E vamos deixar ele aguçar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, entre você, mulher, homem, marido, mulher, esposa, esposo. Vamos deixar esse amor aguçar. Aleluia, vamos cuidar um do outro, porque aquilo que é cuidado, ele cresce. Aleluia, ele floresce, ele dá frutos bons. Mas aquilo que não tem cuidado, aleluia, ele acaba, ele dissipa, aleluia, vamos escolher, deixe o mandamento do homem e procure viver, aleluia, e obedecer o mandamento de Deus, e assim o que Deus ajuntou, não separa o homem. Versículo 10 do capítulo 10 de Marcos. Em casa, Jesus então voltou para casa com seus discípulos. Voltaram os discípulos a interrogá-lo. Jesus então estava então em casa e voltaram então a interrogar os seus discípulos. Eles ficaram ali pensando, aleluia, sobre esse questionamento do divórcio, aleluia. E então ali, só os discípulos e o Senhor, eles voltaram a questionar a Jesus a respeito desse assunto. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhe disse, quem repudiar sua mulher, olha só, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com ela. Olha o tanto que é sério. Aquele que repudiar sua mulher, aleluia, e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido
e casar com outro, comete adultério contra ele. Aleluia. E adultério é pecado. Aleluia, glória a Deus. Não cometer adultério, não comete adultério. E se você então repudiar sua mulher, aleluia, largar sua mulher, de carta de divórcio, você também, mulher, repudiar o seu marido, largar o seu marido, dar carta de divórcio ao seu marido e casar com outro, aleluia, você então está cometendo adultério, que é um pecado que pode te impedir de entrar no céu. Aleluia. Que pode te levar a perder a salvação em Cristo Jesus. Por isso, o melhor é escolher a boa parte, procurar perdoar, aquebranta o seu coração. Aleluia. Por causa da dureza do seu coração é que Moisés disse isso. Mas você pode aquebrantar esse coração, perdoar, pedir perdão. Aleluia. E não fazer mais, não cometer mais o erro. E se ajuntar com a sua mulher, e se ajuntar com o seu marido, cuidando um do outro, respeitando, valorizando, fazendo diferente. Aleluia, Aramanai, para a glória de Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você e te convencer do pecado, do juízo e da morte. Jesus Cristo te ama.